Galera, e finalmente o bandido, terrorista, extremista bolsonarista Roberto Jefferson caminha para ter o fim que merece, que é terminar a vida atrás das grades. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Xandão, que inclusive leva esse apelido de Xandão, porque o Roberto Jefferson colocou na época das eleições de 2022, votou pela condenação deste bandido, deste elemento, a 9 anos de cadeia em regime fechado. O julgamento já se iniciou e o primeiro a votar foi o Xandão. É importante lembrar que não é de agora que este elemento ocupa espaço nas páginas policiais. O Roberto Jefferson é o homem do mensalão, foi preso, foi condenado juntamente com Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do partido do bufão Jair Messias Bolsonaro. E no período eleitoral de 2022, também teve aquela cena dantesca, onde ele recebeu a Polícia Federal a balas e, portanto, agora está recebendo o seu devido julgamento para que ele possa pegar a sua devida condenação. Espero que apodreça na cadeia. Acompanhe a reportagem. Julgamento no plenário virtual, que foi iniciado agora há pouco, né? O ministro Alexandre de Moraes publicou o seu voto, como você bem disse. Primeiro ele apresenta ali um relatório, ou seja, tudo que foi investigado ao longo dessa ação penal, uma ação penal, inclusive ali que oriunda, né, de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, e logo na sequência ele publica, portanto, esse voto, um voto extenso, um voto de 80 páginas, onde ele coloca ali todos os crimes, né, cometidos por Roberto Jefferson. E só para a gente entender bem essa ação penal, como eu bem disse, essa denúncia ela parte da Procuradoria-Geral da República e ela tem o seguinte, ela informa ali que Roberto Jefferson, né, o ex-deputado federal, teria cometido alguns crimes durante o ano de 2021. E aí como é que a PGR leva ao conhecimento do Supremo esses crimes? São entrevistas e também postagens em redes sociais e que Roberto Jefferson, por exemplo, fala em uma dessas entrevistas que é hora de tacar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí já considerando uma incitação ao crime, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ele também chega a dizer, e aí a gente está falando bem da época, né, Dani, da pandemia, da CPI da Covid-19, a CPI que ocorria no Senado Federal em 2021, em que ele diz também que é o momento de atacar os senadores, de invadir o Senado Federal, que o foco, inclusive, deveria ser nos senadores que estavam ali à frente daquela CPI. E além disso, também nós temos outros relatos aí colocados pela PGR de que ele teria também colocado ali também feito manifestações e aí em redes sociais a respeito da comunidade LGBTQIA+, também aí com mensagens preconceituosas. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes analisa passo a passo do que foi colocado pela PGR. Ele entende o seguinte, que sim, Roberto Jefferson, por ser inclusive ali, né, na época ele ainda era presidente do partido e ser um personagem público, ele não deveria ter essas menções. Inclusive, ele ainda fala do poder da internet, né? Essa discussão que, inclusive, está em voga lá no Supremo Tribunal Federal, de levar a essa questão né, uma mensagem como aquela difundida muito rápida nas redes sociais. E já devolvendo para vocês, só finalizando. Então, estamos falando de uma pena de 9 anos e 1 mês, inicialmente em regime fechado, também o pagamento de multas de mais de R$200 mil e a perda dos direitos políticos enquanto prevalecer essa condenação. 9 anos e 1 mês de cadeia e mais 200 mil de multa, na minha opinião, Xandão, é pouco. Ainda cabe mais. Ele agora está com 71 anos, sairá aos 80, poderá ainda estar vivo. É melhor aumentar essa pena aí em pelo menos mais uns 5 ou 6 anos para garantir que este bandido não saia vivo de lá. Mas vamos acreditar que essa pena ainda será aumentada, porque esse julgamento não levou em conta o fato de que ele recebeu a Polícia Federal a balas. Já deixa aí nos comentários a sua opinião, se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí, grande dia. Urgente, urgente, acordamos hoje com uma notícia não muito boa, na verdade, ruim demais. O nosso presidente sentiu fortes dores na cabeça, decorrente ainda da queda que ele teve, e precisou ser transferido com urgência para São Paulo, onde está agora no Hospital Sírio-Libanês. E as notícias é de que ele realizou uma ressonância magnética constatando uma hemorragia intracraniana. Precisará então de uma cirurgia. Gente, eu venho te pedir então que vocês enviem toda a energia positiva que puder para o nosso presidente, que está agora precisando demais. Então, gente, espero trazer daqui a pouco melhores notícias, tá? E que o nosso presidente
possa sair de lá tranquilo, sorrindo, também para nossa alegria. Então a notícia hoje é essa, pelo menos nesse momento é muito ruim, mas daqui a pouco eu trago notícias maravilhosas para vocês, beleza? É isso mesmo que tu tá lendo. Deputados ameaçam parar o Brasil e não votar em nada, ou seja, travar o orçamento em retaliação ao fato do ministro Flávio Dino ter suspendido o pagamento das emendas parlamentares chamadas de orçamento secreto. Fica aqui que eu vou te contar. Essa decisão foi assinada por Flávio Dino, que entendeu que a liberação das emendas não ocorrerá enquanto medidas de transparência dos recursos não forem adotadas pela Câmara e pelo Senado. Porém, parlamentares da direita e do centrão ameaçam prejudicar o povo se não tiverem acesso ao dinheiro de forma escondida. E na maior cara de pau, deputados que querem roubar dinheiro público vão travar os trabalhos no Congresso porque o Flávio Dino está cortando a corrupção e exigindo transparência no uso do nosso dinheiro de impostos. Meu amigo, entenda uma coisa. Todo congressista teria imenso prazer em divulgar verba para obra e serviço no seu reduto eleitoral. Por que eles querem esconder? Porque é algo ilícito, meu amigo, mas claro que isso é impossível. E você ainda segue votando nessa corja de sanguessugas. E aí, seus patriotários, como é que tá a cabeça de vocês com mais uma maracutaia financeira na vida do Bolsonaro pra vocês defenderem? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha! Então deixa eu estragar o seu dia. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu lhes perguntar uma coisa. Vocês já ouviram falar no YouCine? O YouCine é uma plataforma de streaming completamente gratuita e compatível com seu celular, computador, Smart TV, TV Box e que dá pra você assistir de tudo. Tem filme, tem série, tem partida de futebol, tem desenho animado, tem de tudo. As assinaturas para assistir somente pelo celular vão de R$6 até R$80 por ano. E para assistir pela TV e pelo celular, variam entre 16 e 239 por ano. Na moral, não dá pra perder uma oportunidade dessas. Eu vou deixar o link do aplicativo na bio das minhas redes sociais pra vocês conferirem. E podem confiar no link porque eu já testei. Agora vamos para o único vídeo que não tem no YouCine, que é o nosso. Reforma de R$900 mil na casa de Bolsonaro levanta suspeitas de irregularidades. Casa foi declarada com valor de R$98.500 mil, mas pode valer R$2,5 milhões. É impressionante como tudo na vida do Bolsonaro grita por corrupção, mas ainda tem patriotado jurando de pé junto que ele é honesto. Pois bem, a Polícia Federal encontrou esses documentos em um dos cofres do Bolsonaro lá no gabinete do PL. E o que chamou a atenção foi o fato da casa reformada ter sido declarada no valor de R$98.500 ao TSE durante as eleições. Ou seja, só o valor da reforma custou 10 vezes o valor da casa. Isso se você quiser acreditar que o Bolsonaro é honesto. Porque se você não quiser acreditar, nós temos uma segunda versão que aponta que o real valor da casa está entre os R$2,5 milhões. Hoje o Brasil acordou com uma notícia bem preocupante aí sobre a saúde do presidente Lula, e eu vou logo avisando aqui que qualquer infeliz que aparecer aí desejando a morte do presidente Lula vai ser bloqueado sem aviso prévio, tá? Tá logo avisado aí. Todo mundo sabe aí que em 19 de outubro o presidente Lula sofreu aquele acidente no banheiro enquanto tentava cortar as unhas. É um acidente ali que foi negado por muitos pela oposição, os bolsonaristas inventaram teorias aí. Inclusive o próprio inelegível foi para a rede social dizer que andou espalhando nos grupos da tia do Zap dele lá, que o acidente do presidente Lula não ocorreu, que foi para ele não ir à reunião dos BRICS. Olha só aí, para quem não lembra. Então, por que o Lula não foi lá no BRICS? Como é que o senhor viu essa? Quando aconteceu, eu botei na minha rede de Zap que era meu entendimento, né? Um acidente, meu entendimento, já bem claro, um acidente mandrake. A gente sabe que isso aí é Satanás que coloca isso na cabeça desse povo aí, só que a informação é bem preocupante mesmo. Olha só, eu vou ler aqui a nota que o próprio presidente Lula postou em suas redes sociais, próprio não, a equipe dele postou na sua rede social, os perfis oficiais, tá dizendo o seguinte, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, 9/12, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências.
No momento, o presidente encontra-se bem sob monitoramento em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã, coletivo de imprensa será realizada pela manhã também. Então, a gente vai esperar às 9 horas da manhã, né? Tá prevista aí uma coletiva de imprensa aí da equipe médica aí do presidente Lula, que vai nos atualizar aí o estado de saúde do presidente Lula, enquanto que a gente está aqui na torcida para que o presidente Lula fique bem. Ei, o preço do boi na minha região está estável. Estão conseguindo controlar um bocado o preço. A lei da procura e da demanda, os frigoríficos usaram uma estratégia que está segurando. Até quando eu não sei. Mas quem estiver achando carne cara, que eu sei que muita gente está achando, vai aumentar. Pode se preparar que vai chegar mais aumento. Isso porque nós criadores, a gente que tem mais consciência vai entendendo que estamos aqui na ponta. As rações, graças a Deus, o preço está bom. A carne de 300 conto como tá bom. Mas o negócio que a seca destruiu. Não tem comida para animal. Não tem comida. E quando não tem comida, sobra para o povo pagar a conta. Fica caro produzir. E aí agora, vocês vão ver dentro de pouco tempo, o boi aumentar. Tomara que não aumente muito, consiga o pobre ter acesso à proteína da carne. Olha, licença. Professor, votei no Lula, mas a cesta básica está tendo um acréscimo muito alto. Eu vou no mercado e acho tudo caro. Você está correto, a gente votou no Lula para ter comida mais barata. Eu vou te explicar por que isso está acontecendo e quais os possíveis caminhos. Antes que a galera do faz o L, é o governo do amor, chegue falando bobagem, eu quero dizer que com o governo Bolsonaro estava muito pior. A gente tinha fila do osso, milhões de brasileiros passando fome e com o governo Lula a situação já melhorou muito. Então bora lá, olha a notícia. A inflação fica maior para mais pobres com pressão de alimentos. Primeiro motivo para a alta dos alimentos, seca e queimadas. O Brasil está passando por um período de secas muito ruim, o mundo inteiro está passando por mudanças climáticas e aqui no Brasil o agronegócio produziu várias queimadas criminosas. Juntando esses dois, nós tivemos uma menor produção e oferta de alimentos. Menor oferta, o preço sobe. E além do básico, arroz, feijão, legumes e verduras, a carne também subiu por conta das secas e queimadas. Ah, mas o Lula não vai fazer nada, não pode fazer nada? Pode sim. Deixa eu só te explicar o segundo grande motivo da alta dos alimentos e depois eu te digo o que o governo Lula está fazendo. Segundo ponto importante, o dólar. A subida do dólar pressiona a inflação e aumenta o preço dos alimentos. Como grande parte das nossas importações e exportações são feitas em dólar, o dólar vai afetar o preço de vários produtos na economia. E essa alta do dólar, produzida pelos especuladores do mercado, que querem que o governo pare de ajudar pobre, fazendo com que a Selic suba e eles ganhem cada vez mais dinheiro, é um problema. Ah, mas por que o Lula não faz nada para baixar o dólar? Porque quem pode fazer isso, quem tem as ferramentas, é o Banco Central, que o presidente é o bolsonarista Campos Neto. Mas a boa notícia é que no final do ano ele sai, o Lula vai indicar o Galípolo e aí a gente vai ter uma política monetária diferente. Bora para as soluções agora. Primeira delas, o governo Lula conseguiu aprovar uma reforma tributária tentada há mais de 20 anos no Brasil. Essa reforma vai zerar, vai acabar com o imposto sobre os alimentos da cesta básica. Inclusive a carne que está fora da cesta básica também vai ter imposto reduzido. Isso vai permitir que as pessoas possam comer mais e melhor. Porém, tem que esperar o Congresso aprovar e provavelmente só vai valer a partir de 2026. Segundo ponto, o governo Lula retomou a Conab, estoques públicos de alimento. O governo compra alimentos dos produtores rurais, do agronegócio, deixa estocados para quando tiver uma seca, uma crise climática, o preço dos alimentos vai subir, o governo vai ter um estoque para regular, para vender esse estoque e reduzir o preço. Infelizmente, a Conab foi destruída pelo governo Bolsonaro e está sendo retomada agora pelo governo Lula. Terceiro ponto, o transporte de alimentos no Brasil é feito principalmente por caminhões. Se o dólar subir, o preço do diesel sobe, o preço do frete sobe e o preço dos alimentos sobe. Se a gente tivesse ferrovias, o preço dos alimentos cairia aí 40%, 50%.
O que o governo Lula fez? Ferrovia Oeste-Leste, primeira grande obra do novo pacto. Ferrovia Centro-Oeste, governo federal investindo para a gente finalmente construir ferrovia e parar de depender apenas de caminhão. Ah, mas isso tudo vai levar tempo para reduzir o preço dos alimentos. E agora o governo Lula não vai fazer nada? Ele já faz. O governo Lula aumenta o salário mínimo acima da inflação. Então a inflação aumentou, os preços subiram. O que o governo Lula faz? Aumenta o seu salário acima da inflação. Coisa que o Bolsonaro não fez durante os 4 anos, o que fez com que o seu salário perdesse poder de compra. E agora o governo Lula está tentando recuperar esse poder. Essa é a medida mais imediata que o governo Lula pode tomar para aumentar o poder de compra do trabalhador. Assim como a isenção de imposto para o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, o aumento do Bolsa Família, o pé de meia, tudo isso dá mais poder de compra para os trabalhadores. A gente pode ver o reflexo disso quando os mercados tiveram alta nas suas vendas durante quase todo esse ano. Assim como a Black Friday, que foi a melhor dos últimos 4 anos. Então eu diria que a partir do ano que vem esse cenário vai começar a melhorar, em 2026 vai estar melhor ainda, mas é claro, a gente tem que continuar cobrando o governo Lula. Valeu! Revista Oeste, né? Uma bela de uma porcaria. Flávio Bolsonaro diz que alta do ICMS é presente de Natal do governo Lula. O senador do PL do Rio de Janeiro criticou duramente o governo petista por elevar o imposto. Tá aí a cara dele, tem uma rachadura bem ali, né? Porque é uma cara de pau, né, meu irmão? Vocês sabem que os bolsonaristas não são adeptos da leitura, então eles não vão ler a reportagem inteira, vão pegar só o título ali e a cara do rachador. E aí vai ficar como, né? A culpa do governo federal. Mas até no texto da Revista Oeste, que é uma porcaria, está escrito que o ICMS é um imposto estadual, portanto, operado, decidido, definido pelos governos estaduais e as suas assembleias legislativas. Por que eles colocam na conta do governo federal? Porque eles não estão nem um pouco interessados em produzir informação. É só essa rede social que dá meia dúzia de clique, joga no grupo das tias do Zap e a culpa é do Lula, né? Porra, na moral, meu irmão, sei Flávio Bolsonaro pra casa do cara.